Esqueça os clichês e estereótipos. O que você está prestes a descobrir são as crenças autênticas, as crenças ciganas autênticas. Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Prepare-se para mergulhar nos conceitos de Pralipen, Patil e Bart. Esses não são apenas nomes, são três pilares que sustentam a cultura cigana. O primeiro pilar é a Pralipen, ou seja, a fraternidade, é a cola, o cimento que impede essa cultura de desintegrar. Na prática, a força da vida cigana reside justamente na vida comunitária, que se organiza em torno de famílias extensas. Aqui no Brasil, isso se manifesta em subgrupos do grupo Rom, como Calderache, Machuaia, Rorahané, entre outros, e, obviamente, entre o próprio grupo Calon. Onde você vê essa fraternidade em ação? Em algo poderosamente simples e muito forte, que é justamente o cuidado mútuo. A palavra Pralipen significa fraternidade, ou seja, a irmandade dentro da comunidade. E é por isso que ninguém encontrará uma criança cigana largada em uma creche, por exemplo, porque a Pralipen funciona justamente na defesa de crianças, basicamente crianças, idosos e mulheres. Desse modo, você também não vai ver um idoso cigano abandonado em um asilo. Desse modo, o grupo é responsável pela vida de cada um dentro da comunidade. Daí a ação da fraternidade. A identidade do indivíduo é construída pelo clã e para o clã. Desse modo, a cultura externa ou a cultura do entorno do não cigano tem pouquíssima influência sobre o grupo. Mas atenção, é justamente aqui que entra um paradoxo crucial. Infelizmente, a prática da Pralipen não é universal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para os ciganos do grupo Rom, a Pralipen ocorre dentro do grupo Rom e os seus subgrupos. Da mesma forma, para os ciganos do grupo Calon, a Irmandade, que é a Pralipen, ocorre dentro do grupo Calon e não fora. O que acontece? Na visão de muitos ciganos do grupo Rom, os ciganos do grupo Calon não são irmãos, e vice-versa. Então, esse é um paradoxo que, infelizmente, ocorre em se tratando de grupos ciganos e em relação à própria Pralipen. Já no grupo Sinti-Manouche, já no grupo Sinti, a Pralipen também ocorre dentro do próprio grupo, ou seja, existe a irmandade entre os subgrupos Sinti. Então, um Sinti-Manouche se sente irmão de um Sinti-Piemontecari ou de um Sinti-Cascani, que é da região da Alemanha. Mas, fora desse contexto, também, infelizmente, na sua grande maioria, não há o sentido de fraternidade. O segundo pilar é patil. Este é complexo. Na língua portuguesa, separamos respeito, honra e honestidade. São três palavras separadas, mas na língua romani eles são essencialmente o mesmo conceito, e todos denominados pela palavra patil. Desse modo, o patil é o código moral que rege a vida dentro da comunidade cigana. Ou seja, um homem que seja honrado, ele é pativalo. Agora, quando ele não é honrado, ele é bipativalo. Então, isso dentro da comunidade tem um peso muito grande. E para ser honrado, é claro, deve-se manter a palavra, honrar e manter a palavra. Comportar-se de forma patil é ser digno de orgulho. Agir de forma contrária é ser coberto de vergonha. E o mais importante, esse orgulho e essa vergonha não atingem apenas o indivíduo, eles se espalham, impactando toda a família. Desse modo, um homem pativalo, ou seja, honrado dentro da comunidade, faz com que sua família também tenha honra. E um bipativalo, ou seja, um homem sem honra, faz com que os membros da sua família também sofram a vergonha
dessa desonra, ou seja, dessa falta de honra. Por isso que o monitoramento do comportamento é rigoroso. A lei do pátio é clara: honrar a família, a comunidade, os mortos e os idosos. Quem garante o cumprimento desse código ou dessa lei? Os idosos, é claro. E o que está diretamente ligado à honra? A verdade. A noção de pátio exige que o cigano ou a cigana fale e haja dentro da verdade. Desse modo, a vida cigana não é regida por tribunais formais, mas justamente por este código de honra que, quando desrespeitado, é julgado em um tribunal chamado CRIS. E a punição, muitas vezes, é a vergonha social, ou seja, é a vergonha dentro da comunidade, ser tratado como alguém que não tem honra, ou seja, que pertence a uma família desonrada, repleta de vergonha. O terceiro pilar é justamente o Barthes, e este conceito abrange também três significados distintos: destino, felicidade e sorte. Desse modo, ele está intrinsecamente ligado às crenças espirituais em todos os grupos. Para o cigano, a vida é uma alternância constante entre Bart e Bibart, ou seja, a sorte e a falta de sorte, momentos de sorte e momentos de falta de sorte, momentos de felicidade e momentos de infelicidade, ou simplesmente momentos nos quais o destino fala mais alto sobre a vida do ser humano. E geralmente essas alternâncias entre boa sorte, má sorte, ou sorte e falta de sorte, são creditadas, obviamente, ao Criador. Então depende do Criador momentos na nossa vida de sorte e falta de sorte, assim por diante. Como também uma falta de sorte extrema pode ser atribuída ao bem, que é justamente o oposto do Criador. Então, o diabo, o demônio, então ele seria o responsável por um período muito grande de falta de sorte ou de falta de felicidade na vida de alguém. Desse modo, Barthes não é passividade, mas sim a compreensão de que existe um caminho a ser traçado, o destino. Mas esse caminho pode ser influenciado, obviamente, pelo Patil e também pela Pralipen. É óbvio, se você está seguindo um caminho rumo ao seu destino e dependendo do seu livre-arbítrio, você não praticar o Patil e não praticar a Pralipen, é óbvio que você vai arcar com os resultados das más ações nesse caminho do destino. Viver com Bart dessa forma é viver em harmonia com o seu próprio destino, mas buscando sempre a felicidade e a sorte através de uma conduta digna. É a fé de um povo que, apesar de tudo, acredita na beleza e na mágica dos caminhos. Então, essa é a verdadeira espinha dorsal da cultura cigana. Pralipen, fraternidade que cuida. Patil, código de honra que rege. Bart, a força do destino que guia. Destino que guia. Três palavras e uma resistência milenar. A maior prova da força de nossa cultura é que ela continua resistindo. E você? Qual desses três pilares que te impactou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo a respeito desses três valores primordiais dentro da cultura cigana. Se você gostou de desvendar esse mistério, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, pois essas ações, por menor que pareçam, ajudam no desenvolvimento do canal e na manutenção do mesmo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.